Sabe um dos textos mais influentes da história? Por que será que ele não tem uma, mas 4 versões diferentes? Hoje a gente vai fundo nesse mistério. Pois é, né? Por que não um só? Escrito ali, na hora, a resposta, olha, é surpreendente. A criação desses textos não tem nada a ver com um momento de passe. Pelo contrário, foi uma resposta assim quase desesperada a uma série de crises que simplesmente viraram o mundo antigo de cabeça para baixo. Então, para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar no tempo. E olha, o mundo para onde a gente vai, nossa, ele estava longe, mas muito longe de ser pacífico e unido. A Judéia do primeiro século, gente, era um verdadeiro barril de pólvora. Pensa só, sob a ocupação romana, vários grupos judaicos diferentes brigavam entre si, cada um com uma visão de futuro, sabe? E as ideias eram totalmente opostas sobre como lidar com o poder de Roma. Basicamente, a gente está falando de 4 facções principais, cada uma puxando a sardinha para o seu lado. Tinham os escribas, que eram os intelectuais da época. Os saduceus, a elite do templo, que, vamos dizer assim, jogavam o jogo político com Roma para manter o poder. Aí vinham os fariseus, que eram mais populares e criticavam essa aliança. E claro, os zelotes, para eles a única solução era a revolução armada. Foi nesse caldeirão fervendo que a mensagem de Jesus começou a se espalhar. E olha, se alguém achava que a morte de Jesus ia acalmar as coisas, estava redondamente enganado. Na verdade, aquilo foi só o começo de um conflito ainda maior. Então, a primeira comunidade se formou ali em Jerusalém, né? Só que a oposição das autoridades judaicas foi, imediata e bem pesada. A perseguição começou para valer por volta do ano 36 e muita gente teve que fugir. Mas o irônico é que, ao tentar acabar com o movimento, os opositores acabaram sem querer espalhando as ideias dele por toda a região. E o mais interessante é que não era todo mundo que era contra, não. Essa citação aí é de Gamaliel, um fariseu super respeitado. O que ele disse foi basicamente, olha, pessoal, cuidado. Se essa história for só coisa de gente, vai acabar sozinha. Mas e se vier de Deus? Aí quem lutar contra eles vai estar, na verdade, lutando contra Deus. Isso dá uma dimensão do tamanho do debate que estava rolando dentro da própria elite judaica. Só que o que veio depois, nossa, foi um evento tão, mas tão catastrófico que não só mudou o judaísmo para sempre, como também transformou a tarefa de escrever a história de Jesus numa questão de pura sobrevivência. Vamos acompanhar a escalada dessa crise passo a passo. Tudo começa com perseguições e revoltas ali nas décadas de 30 e 40. Chega em 64 e a coisa explode lá em Roma quando o imperador Nero coloca a culpa do grande incêndio nos cristãos. O ponto sem volta mesmo é em 66, quando o templo é saqueado e aí começa a Grande Guerra Judaica. Em 70 d.C., o impensável acontece. Jerusalém e o templo são totalmente destruídos. O coração do mundo judaico, simplesmente deixou de existir. Com o mundo em ruínas, surgiu uma outra crise. Uma crise interna. A primeira geração, sabe? As pessoas que viram tudo acontecer, elas estavam morrendo. Seja de velhice ou por causa da violência. E a tradição oral, que funcionou super bem por décadas, de repente parecia frágil demais, incerta. E é aqui que está o ponto de virada da nossa história. A destruição do templo foi o gatilho, o catalisador de tudo. Essa crise toda forçou uma passagem urgente da palavra falada para a palavra escrita. Foi literalmente uma corrida contra o templo para preservar a memória, a identidade, antes que tudo se perdesse para sempre no meio daquele caos. As consequências da guerra foram, assim, gigantescas. Saduceus e zelotes acabaram, foram varridos do mapa. Os fariseus tomaram a frente e reorganizaram o judaísmo. E nessa nova organização, o que eles fizeram? Expulsaram os seguidores de Jesus das sinagogas. De uma hora para outra, o movimento cristão se viu sozinho, isolado, e precisando com urgência dos seus próprios textos para dizer quem eles eram. E é exatamente nesse vácuo, nessa necessidade, que os 4 evangelhos nascem. E eles não são só repetições da mesma coisa de jeito nenhum. É melhor pensar neles como respostas. Respostas únicas, escritas para comunidades diferentes, cada uma com seus próprios perrengues para resolver, nesse mundo que parecia pós-apocalíptico. Olha só o de Marcos, o primeiro a ser escrito. Ele nasceu literalmente no olho do furacão. Tente imaginar o que era ser um cristão em Roma na época da perseguição do Nero, vendo amigos e familiares servindo de bode expiatório para tudo. Esse evangelho foi escrito para essa galera como uma mensagem urgente de esperança no meio do caos e do sofrimento. Já o de Mateus tem outra pegada. Ele foi escrito para uma comunidade que estava numa baita crise de identidade.
Pensa bem, eles eram judeus, mas tinham sido expulsos das sinagogas. Então o Evangelho de Mateus serve como uma ponte, sabe? Ele fica mostrando o tempo todo como Jesus cumpre as escrituras judaicas para dar para essa galera uma base nova e forte para sua fé. Lucas, por sua vez, já estava olhando para um horizonte bem mais amplo. Ele não escrevia só para judeus, não. O foco dele eram as comunidades não judaicas, que não paravam de crescer pelo Império Romano. Lá na Grécia, na Síria. Por isso que a narrativa dele é tão aberta, sabe? Quase como se abrisse os braços para o mundo todo, mostrando Jesus como uma figura de importância universal. E por último, mas não menos importante, vem João. Ele foi escrito bem mais tarde para uma comunidade que já era mais madura, mais diversa, lá em Éfeso. De todos, esse é o evangelho mais filosófico, mais teológico. Ele mergulha a fundo na identidade divina de Jesus. Era um texto feito para fortalecer a fé de uma galera que já tinha uma estrada longa, mas que mesmo assim ainda sofria com as perseguições. E tudo isso nos traz de volta àquela pergunta lá do começo, né? Entender todo esse contexto muda tudo. Muda completamente a nossa leitura. Os evangelhos não são textos bonitinhos escritos em tempos de paz. Eles são, na verdade, documentos de sobrevivência, forjados no fogo da guerra, da perseguição, da crise social. Cada um deles é um testemunho de como comunidades diferentes lutaram para achar algum sentido num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. E saber disso não diminui em nada a importância deles. Pelo contrário, só revela a urgência e a força impressionante que existe por trás de cada palavra.